A paz do Senhor, mais um EBD online. Estamos aqui agradecidos a Deus por mais essa gravação. Que Deus continue abençoando a sua vida, querido professor. Vamos dar início hoje à lição de número 2, que fala o respeito às autoridades. Não esqueça de começar o seu domingo, não sei qual é o dia da sua EBD, né? Mas começar como? Recebendo o seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto. Não deixe de fazer o devocional. Aproveite para fazer o devocional durante a semana. E quando for na aula, né, no dia da EBD, você pode estar escolhendo um pré-adolescente por vez, por dia da semana, para que ele possa estar falando o que ele entendeu sobre aquele versículo, se ele refletiu, se ele fez um momento dele de oração e de leitura, né, da palavra de Deus. Isso é muito importante, a gente incentivar cada vez mais o nosso pré-adolescente à leitura da palavra de Deus. Logo depois, né, antes disso, você pode estar fazendo um momento de pedidos de oração e agradecimento, para que eles possam estar externando o que eles estão precisando, ou até mesmo já ter esse momento de agradecer, de saber agradecer a Deus, né? De ver a importância. A nossa lição de hoje se encontra no livro de Romanos. Vamos lá, abrindo a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, do 1 ao 7. Mas eu só vou ler para vocês o capítulo 1, tá certo? Mas na sala de aula não deixem de ler todo o texto bíblico. Vá alternando os pré-adolescentes, ou até mesmo você, querido professor, pode estar lendo. Observem na sala de vocês se tem algum pré-adolescente que ele fica mais com vergonha, não quer tanto falar. E aí você pode ver uma nova estratégia, uma estratégia para trazer ele para esse momento de leitura. E para que ele possa contribuir também em sala e aos poucos ir tirando essa timidez. Vou ler apenas o 13 e o primeiro, que diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Ou seja, deixe claro também, depois da leitura, que tudo é permissão de Deus, né? Deus tem permitido. E lembra de Eclesiastes, né? 3 todo fala sobre os tempos, e também fala que tudo é permissão do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Tito 13:1, diz assim: recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. E aí, nesse momento, você pode estar perguntando ao seu pré-adolescente se ele tem facilidade em obedecer. Se ele obedece aos pais dele. Como é isso para ele? Porque tem pré-adolescente que obedece tranquilamente, mas tem outros que já têm uma dificuldade. E aí você pode estar perguntando se eles acham que esse comportamento deles é certo ou é errado. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. Ensinar que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Reconhecer que as autoridades são instituídas para castigo ou louvor. E o terceiro é obedecer a Deus, segundo as Escrituras, respeitando as autoridades. Esses são os 3 objetivos da nossa lição, né? E aí começa o primeiro ponto sobre toda a autoridade é constituída por Deus, onde você pode estar dizendo que Deus aqui, muitas das vezes, dá a permissão, né, de alguns líderes serem colocados, alguns casos pelo clamor do povo, né, as pessoas clamam por um líder e Deus permite, mas tudo vem sobre a permissão de Deus. O ponto A fala sobre autoridade ou autoritarismo, onde você pode estar pedindo para que eles possam estar pesquisando. Você pode estar levando o dicionário, ou até mesmo pesquisar lá na hora, colocar no quadro o significado de autoridade ou autoritarismo, para que eles possam estar passando um pouquinho. A nossa lição, ela vem com dicionário e ela diz que o significado é conjunto de princípios autoritários, qualidade do que ou de quem é autoritário. Então,
Tem alguns significados aqui, vocês podem estar usando também com a nossa lição, tá certo? Aí o ponto B fala assim: o exercício da autoridade acontece pela lei. A nossa lição deixa assim claro. Cada lugar tem as suas leis, que devem ser obedecidas. Se assim não fosse, a sociedade viveria uma completa desordem. Ou seja, se faz necessário para a organização. E aí você pode levar para a sua sala, querido professor, 2 caixas. Numa caixa você pode levar vários objetos, tudo misturado, vários tipos de objetos misturado, botar linha, botar barbante, aquele slam. E na outra caixinha você coloca os objetos tudo organizadinho. E aí você separa os grupos e pede para que eles procurem tal objeto na caixinha bagunçada. E aí você faz o cronômetro lá para ver quanto tempo ele gastou para conseguir achar o objeto. E depois você faz com a mesma pessoa para procurar tal objeto na caixinha organizada e ver lá o tempo que foi gasto de um para o outro. E aí você traz para o seu pré-adolescente a importância da organização. O porquê é necessário ter pessoas, ter autoridades, ter pessoas responsáveis, líderes. Porque é necessário para a organização. E aí você pode trazer, imagine se lá na escola não tivesse os diretores, os professores, professor disso, as matérias. Como seria? Seria desorganizado, não daria certo. Então, é importante ter organização. Por isso a importância de ter líderes, de ter autoridade em cada lugar. Na escola, na igreja, dentro do seu lar. E aí você pode estar perguntando, quem é o líder na sua casa? Aí eles vão perguntar, mas como assim? Quem exerce autoridade na minha casa? Não, é minha mãe que faz mais isso. Não, é meu pai. Não, é minha irmã, eu moro com meus irmãos. E aí cada um ele vai poder explicar de acordo com a sua realidade. E diz assim, seja na escola, no quartel ou até mesmo na igreja, existem leis que devem ser seguidas e autoridades a quem devemos obediência. Por quê? Porque foi constituído por Deus. Ponto C, a autoridade no lar, né? Que fala sobre os pais, são a autoridade máxima. Ou seja, a gente precisa respeitar e obedecer aos nossos pais, né? Porque eles são a autoridade do nosso lar. Por fazer valer a ordem e os limites em casa. Ou seja, os pais que têm a responsabilidade de colocar limites no pré-adolescente, de colocar limites no filho. E talvez nesse momento em sala, alguém levante a mão para questionar e dizer, mas por que minha mãe não deixa fazer isso? E você pode estar dizendo, querido professor, que agora você não está entendendo, mas quando chegar numa fase adulta, que tiver os seus próprios filhos, você vai entender que nada mais ela fez para querer o bem, né? Para querer o melhor. Então, por isso que ele botava ordens, né? E queria que tivesse obediência. Então, a importância de obedecer também dentro do nosso lar. Ponto 2 fala sobre o que fazem as autoridades, né? Ponto A fala sobre relacionem-se com pessoas. Ponto B, escolhe bons líderes. Ponto C, nós devemos obedecer a Deus, né? Aí, quando pensarmos em autoridade, a primeira ideia é de pessoas que exercem um poder sobre outras. Mas o exercício da autoridade não se resume a isso, não é só mandar no outro, né? As escrituras mencionam várias pessoas que exercem a autoridade corretamente e tiveram sucesso, porque reconheciam a soberania de Deus, ou seja, líderes que eram totalmente dependentes de Deus. E chega um momento de uma atividade dinâmica, né, bem dinâmica na sala, é deles poderem dizer, líderes que eles conhecem, que estão aqui na escritura, que eles exerciam um papel de líder e as pessoas obedeciam. Então, você pode separar um grupo para dizer sobre os líderes que fizeram um bom papel e aqueles líderes que não tiveram um bom papel de autoridade. O ponto A fala que a importância é se relacionar com pessoas.
né? Sua administração é baseada no direito e no dever de todos, amando o próximo, como afirmou nosso Senhor. Ou seja, aquela autoridade, aquela liderança, ela vai lidar com o quê? Com outra pessoa. Então, ela precisa lidar como? Com amor, com empatia, com cuidado. Porque não é porque ela é líder, tem um cargo maior, que ela vai tratar os demais como qualquer coisa. Não. É entender que aquele outro ali, que está do outro lado, ele precisa de respeito, ele precisa de cuidado, para só assim também ele poder dar respeito e cuidar do seu líder, né? O ponto B fala sobre assim: escolhes bons líderes, né? E aqui fala sobre os que exercem cargos na igreja devem ser o exemplo dos fiéis. Você pode estar perguntando, na maioria do seu pré-adolescente, ele deve estar ou no departamento infantil ou no de adolescentes. E aí você pode perguntar sobre os líderes dele, a maestrina, o orientador, a dirigente, né? A professora da EBD, o professor da EBD, o seu pastor. Se tem algum daqueles líderes que eles se espelham, que eles admiram e o que admira. O apóstolo Paulo apresenta na carta que escreveu a Timóteo uma série de orientações para aqueles que exercem a liderança. Ou seja, não é só seu título. Existem várias características que precisa se ter para ser um bom líder. Segundo Paulo escrevendo a Timóteo. Exemplar, moderado, prudente, simples, capaz de ensinar os outros, não briguento, pacífico, calmo, não apegado ao dinheiro. Então, é uma das orientações para quem exerce a liderança. Ela deve ter tudo isso, né? Então, logo quem exerce a autoridade deve prestar contas a Deus de tudo que faz. Não só do seu serviço diário, mas ter a plena convicção que daqui a um tempo, quando chegar, a gente vai ter que prestar contas a Cristo de tudo que a gente faz. E, querido professor, você pode começar dizendo pela sala que você atende. Você vai dizer, olha, meus amores, vocês, vai chegar um dia que eu vou prestar conta a Deus de todos vocês que estão aqui, das aulas que eu dei, de como eu me comportei, de como eu acolhi, de como eu desprezei, se eu desprezei alguém. Ou seja, tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente vai prestar conta a Deus. E se a gente tem uma atividade de liderança, a gente também vai ter que... a gente vai prestar conta a Deus. Então, a gente precisa ter o quê? Cautela, cuidado, pedir a Deus dele orientação para melhor servir, para melhor liderar. Porque um dia a gente vai ter que entregar a Deus todo o trabalho que a gente fez, né? E queira, né, a gente ter feito um bom trabalho. Glória a Deus por isso. Ponto C, né, que fala sobre que nós devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer à liderança? Devemos. Mas não podemos esquecer quem devemos obedecer primeiro, que é a Deus, né? A lição, um ponto final, diz assim: o próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo para mostrar que devemos ser bons cidadãos. Ou seja, primeiro a gente ama a Deus, amando a Deus e obedecendo a Ele, a gente vai conseguir com muita facilidade obedecer aos nossos líderes, né? O ponto 3 da nossa lição fala que a gente deve honrar as autoridades. Por mais difícil que seja, por mais que a gente não concorde às vezes, mas a gente tem isso como dever. Ponto A fala sobre autoridade usurpada, né? Ou seja, fala aqui um pouco sobre o que foi que o diabo fez, né? Querendo a todo tempo, a todo momento, pegar o lugar do Senhor Jesus. Então, e falar que existem pessoas que acabam fazendo isso também, né? Nos nossos dias. É algo difícil? Mas acontece, e acontece muito. Ponto B, devemos prestar contas às autoridades. Isso é muito importante. Onde fala que, lá em Mateus 17, do 24 ao 27, bora pedir para o pré-adolescente abrir a Bíblia aí, tá? Mateus 17, do 24 ao 27, que fala sobre o imposto do templo, né?
Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Aí Pedro respondeu, paga sim. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar? Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Ou seja, nesse texto bíblico, Deus ele fala o quê? Deixa claro que a gente deve dar prestação de conta, prestar conta, dar a César o que é de César. Aquilo que a gente deve pagar, a gente deve honrar sim. O ponto C fala aqui das autoridades e o que dê às autoridades o que é delas e a Deus o que é de Deus. Não esqueçam disso. A conclusão fala: os governos são instituídos para o nosso bem e nós devemos respeitar as leis para viver em paz, orando continuamente pelas autoridades. Essa é a conclusão da nossa lição. Termine a lição de hoje, querido professor, orando pelas autoridades constituídas por Deus, né? As lideranças da presidência do nosso país, os governantes, os prefeitos, né? A liderança da nossa igreja, os líderes do departamento. Faça um momento de oração, um clamor, porque essas pessoas estão à frente de uma grande obra, de um grande trabalho e precisa das nossas orações. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Não esqueçam de encaminhar esse vídeo para um colega seu. Também não deixem de fazer um comentário, de curtir, tá certo? E caso você ainda não se inscreveu no canal, que eu acho muito difícil, acho que você já está inscrito sim no canal, mas caso não se inscreveu, se inscreva, tá certo? Que Deus continue abençoando e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.